Oi, gente! Estamos de volta na nossa segunda semana. E hoje é o dia que eu vou começar a conversar com vocês sobre um autor importantíssimo para nossa matéria de teoria fenomenológica, existencial e humanista. Esse autor, eu já falei dele para vocês das outras vezes, mas hoje a aula será sobre um texto dele, é Jean-Paul Sartre. Eu escolhi um texto do Sartre que eu considero que é o mais relacionado com o que tem me afetado nesse momento, e eu imagino que possa fazer sentido para vocês também. Espero que essa aula, ela tenha esse lugar para a gente pensar sobre o que a gente está sentindo. Vamos primeiro fazer essa pergunta para a gente mesmo, né? Estamos distantes virtualmente, mas eu posso fazer a pergunta, vocês pensam sobre a resposta, depois a gente dialoga. O que vocês estão sentindo? Que emoções estão presentes nesse momento? Então eu escolhi o texto para a gente introduzir o pensamento do Jean-Paul Sartre e as influências para a psicologia, um texto que chama Esboço sobre a Teoria das Emoções. E como que Sartre começa falando, sobre as emoções de um ponto de vista do método fenomenológico. Ele começa falando das emoções como relacionadas à emoção que eu experimento tem a ver com o mundo que eu vivo. A emoção que eu experimento tem a ver com a situação em que eu estou. Vocês se lembram das aulas anteriores em que a gente discutiu, por exemplo, o medo? Geralmente a gente fala assim, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo medo. E Sartre nos lembra já no início do capítulo que eu vou passar para vocês. Ele diz, todo medo é medo de algo. Quando a gente olha para a emoção como se a emoção estivesse ali, isoladinha, a gente perde essa dimensão. Olha só para o ser e não para o mundo. Ou melhor, existe o ser, existe o mundo, e o que nós vamos olhar é o ser no mundo. Então nós vamos pensar o medo a partir do medo de algo, E o Sartre, ele também diferencia o medo da consciência de ter medo. Às vezes a gente pensa o medo que a gente sente a partir do estou consciente de sentir medo. Mas nossas emoções, o medo, a tristeza, a alegria, a raiva, a saudade, nossas emoções a gente experimenta no corpo, a gente experimenta em relação ao mundo, sem necessariamente refletir sobre elas, sem necessariamente ficar pensando o que é que eu estou sentindo, como que chama o que eu estou sentindo, como que eu defino isso que eu estou sentindo. Quando eu penso assim, fico pensando no que eu estou sentindo, em como dar nome, em como definir, em como descrever, em como colocar em palavras. É um momento da consciência refletida. E o Sartre nos lembra como muitas das nossas emoções, muitas não, primeiramente as nossas emoções, elas são vividas no nível da consciência irrefletida. Primeiro eu sinto medo, e o medo não tá só em mim, nem tá só no mundo, tá no entre, tá na relação. Primeiro eu experimento o medo. É um estado emocional. E esse estado emocional é irrefletido. A partir daí eu posso refletir sobre o medo, pensar sobre ele, dar nome, descrever. E o Sartre, ele começa o texto dizendo que às vezes a psicologia erra em pensar as emoções a partir da reflexão sobre as emoções. E aí ele faz esse convite para a gente voltar um pouquinho e pensar nesse estado emocional, da emoção tal como ela é experimentada no momento em que a gente experimenta, antes mesmo de pensar sobre ela. A emoção tal como ela é experimentada no momento que a gente experimenta, sem que a gente dê nome, a gente descreva. E como essa emoção, ela nos diz
sobre nós, nos diz sobre o mundo que vivemos, mas principalmente como o método fenomenológico nos convida a nos atentar sobre a relação entre quem vive o mundo vivido, o espaço entre o que vivemos e o mundo que vivemos, o espaço entre o que sentimos e algo ou alguém do mundo que nos faz sentir. Então a fenomenologia ela vai olhar para esse espaço entre